E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre as dermatites psoriasiformes, mais comum na dermatopatologia. Então, os nossos tópicos principais serão os subtipos de psoríase, dermatite seborreica, a pitiríase rósea, pitiríase rubropilar e uma passada sobre líquen simples crônico e a pitiríase liquenoide, que ela mistura um padrão psoriasiforme e, obviamente, de interface com esse infiltrado inflamatório que pode ser liquenoide e um pouco mais profundo. Então, a psoríase, né, é uma doença que todo mundo conhece, que forma placas eritemadas escamosas, principalmente nos cotovelos e joelhos, né? Pode ter a sua versão invertida, que seria aquela que acomete as dobras, e aquela que pode ser pustulosa, com esse sobrenome chamado von Zumbuns. As lesões de pele mostram placas eritemadas escamosas, né? Que obviamente quando ficam nas dobras, as escamas ficam menos aparentes. Um detalhe da lesão palmo-plantar, onde eu vejo um eritema bem vivo e várias coleções de pus, lembrando que são pústulas estéreis, apenas neutrófilos, sem bactérias. E o exame histopatológico, né, da psoríase, ele classicamente vai mostrar paraceratose confluente, hipogranulosa, né, a diminuição da camada granulosa, neutrófilos na camada córnea, que podem formar o microabscesso de Munro. A espongiose em geral é discreta. A acantose ela é regular e lembra, né, um padrão tipo claviforme, que eu já vou mostrar para vocês. E com a subida das papilas dérmicas, eu diminuo o platô suprapapilar, uma consideração muito importante para pensar no diagnóstico histológico da psoríase. Os capilares sanguíneos da derme papilar estão aumentados e também estão tortuosos. Pode haver até um infiltrado inflamatório mononuclear e às vezes até neutrófilos e eosinófilos no interstício da derme. Então percebemos aqui ao lado esquerdo, né, o epitélio escamoso preservado, com o seu canal de capilares, e que quando eu tenho um processo psoriasiforme, eles se enovelam, a papila sobe. Então esse aqui é o platô suprapapilar que fica diminuído. Aqui é o grupado de neutrófilos que podem subir. Então eles vêm da pústula espongiforme de Colgage para evoluir, né, quando chegam na camada córnea, ao microabscesso de Munro. Então, aqui é uma imagem histológica bastante característica, na qual eu vejo uma cantose que é claviforme, ela acaba em forma de clava. Se você traçar uma linha, teoricamente, é uma placa que está toda a mesma direção, uma paraceratose confluente e uma diminuição bem rica da camada granulosa, formando a hipogranulose. Então, detalhe da acantose psoriasiforme com arqueamento dos vasos na papila dérmica, diminuição bastante grande da camada granulosa e aqui uma paraceratose que também é confluente, que a gente chama, né, de ponta a ponta. Detalhe aqui da subida dos neutrófilos, formando, né, um pequeno microabscesso de Munro, o que sugere muito o diagnóstico histológico da psoríase. Lembrando que ao encontrar, né, neutrófilos na camada córnea, sempre cogitar a possibilidade do diagnóstico diferencial de uma infecção fúngica, principalmente. Então, muitas vezes, é necessária a complementação pela coloração de PAS. Então, detalhe, ó, da paraceratose confluente, diminuição bem significativa da camada granulosa, a ponto até de formar a granulose. Percebam aqui retenção dos núcleos na camada córnea, formando a paraceratose confluente. Tudo que eu comentei é escrito aqui. Então, é claro, isso aqui é uma psoríase em placa. Eu tenho uma cantose que realmente vai corroborar com a informação clínica de uma placa eritema escamosa. E tem alguns momentos que a histologia também é discreta. E ela vai acabar se correlacionando com uma clínica discreta. Então, se eu vejo uma histologia com uma cantose mais assim, discreta mesmo, né? Eu vou acabar pensando numa psoríase invertida, numa psoríase gutata, numa psoríase de padrão mais eruptivo. Mas também, se a gente traçar aqui uma linha, a gente percebe que é mais ou menos a mesma altura que os cones epiteliais acabam. Então, tende sempre a pensar em doença interna, né? Eczemas não fariam isso, já que a coceira, ela não é igual todo dia. Então, detalhe do aumento discreto dos vasos na derme papilar, aqui para a ceratose, você vê que não é tão confluente. Você vê também que em alguns momentos a gente vai ter a manutenção da camada granulosa. Então, assim,
não fica tão taxativo quanto uma psoríase em placas comum. Então, aqui o detalhe, a gente pode ser até mais atento e perceber que tem um pouco de espongiose, como eu comentei nos slides anteriores. Aqui a paraceratose com neutrófilos. Sempre, né, eu dou a dica, qualquer coisa, pede um PAS para a gente afastar a infecção fúngica associada. Então, novamente, um microexcesso de munro, bem característico aí para vocês. Detalhe, dois canais vasculares um pouco mais dilatados na derme papilar. Vemos até algumas hemácias aqui, né? E é o que nem eu falei, ele correlaciona com uma lesão que é um pouco menor, que acaba acontecendo de uma maneira eruptiva naquele nosso paciente. E aqui, nitidamente, a gente vê coleções bem grandes de neutrófilos logo abaixo da cama da córnea. Então, como diagnóstico histológico assim, geral, eu estou pensando numa pustulose subcórnea. Só que no interpústulas, a gente vê nitidamente ali uma acantose, que também, né, tem cones que acabam de maneira claviforme. Eu olho para cá também vejo diminuição da granulose. Então, soma todas as peças para você dar o seu diagnóstico de uma psoríase pustulosa, na qual eu tenho essa coleção absoluta de neutrófilos, sem acantólise, sem áreas de agrupado de bactérias, né? Para a gente não confundir com alguma infecção bacteriana. Então, detalhe aqui dos neutrófilos. E aqui, de novo, hiperceratose com uma paraceratose bastante significativa, né, para a gente dar o diagnóstico. Mais um exemplo, diante de uma grande coleção de neutrófilos abaixo da camada córnea, há um extravasamento de hemácias, talvez por ser uma lesão bastante aguda, e uma leve acantose, que ao também ao olhar eu não vejo quase nada de granulosa. Então, somando todos esses atributos histológicos, eu posso considerar a possibilidade, sim, de uma psoríase pustulosa, né? Então, aqui a gente até tem bastante hemácia extravasada, diminuição da granulosa, riqueza de neutrófilos logo acima da camada, logo abaixo da camada córnea, correspondendo a esse lago de pus onde foi biopsiada nesse paciente, né, essas placas eritema-escamosas com áreas pustulosas, uma área bem eritrodérmica, inclusive. A dermatite seborreica, apesar de a gente saber que pouco se biopsia, porque o diagnóstico é eminente clínico, ela tem um quê de psoriasiforme, tem um quê de espongiótico, então vamos relembrar a clínica e ver como é que seria a característica da histopatologia. Então, acabei de comentar que são lesões bastante clássicas, né? E que, óbvio, se eu fizer a histologia, eu vou ver também a dica da paraceratose nos ósseos foliculares. Os vasos sanguíneos podem dilatar e eu tenho um infiltrado inflamatório que mistura um pouco de linfócito e um pouco de neutrófilos, inclusive. Então, uma dermatite psoriasiforme espongiótica, a paraceratose não é tão confluente, eu ainda vou manter camada granulosa, e quando eu vejo a dica da paraceratrose no infundíbulo, até vemos aqui umas estruturas acarinas, né, do Demodex, podemos considerar na paraceratose infundibular a possibilidade da psoríase. Aqui um detalhe de novo, onde eu vejo aqui uma leve dermatite espongiótica, paraceratose que invade o infundíbulo do folículo piloso. Então, essa história de paraceratose tipo ombreira, né, entrando, né, no folículo piloso, é uma grande sugestão da dermatite seborreica. Segue aí, anotado para vocês. A ptílise rosa é também um diagnóstico eminentemente clínico, porque a dermatopatologia não é confirmatória, mas ela sugere muito, né, porque ela tem alguns padrões. Então, vamos lembrar, né? Ptílise rosa é uma dermatite psoriasiforme espongiótica também, e que costuma fazer grupinhos de paraceratose, que a gente pode chamar de casquete. Então não é uma paraceratose confluente, e sim em pequenos grupos. Tem espongiose aqui notória, e às vezes tem exocitose de hemácias, né? Então acho que o conteúdo de paraceratose focal e espongiose e hemácias extravasadas, obviamente, no contexto clínico, eu vou poder fazer essa grande sugestão de ptílise rosa. Aqui novamente, um casquete de paraceratose, numa dermatite espongiótica. Filtrado inflamatório pode ser mononuclear na maioria das vezes, com linfócitos, e aqui uma nítida extravasamento de hemácias, até com uma certa exocitose. Então, elas entram também um pouquinho na epiderme. Então, claro, o contexto clínico deve ser aplicado, porque tal padrão histopatológico pode ser muito parecido
com eritema anular centrífugo, né? Então, ele tem anular centrífugo, em geral, poucas lesões, até uma apenas. Pityriase rosa, lesão medalhão e várias lesões que vêm em sequência. Então, resumindo, a paraceratose em casquete, com psoriasiforme espongiótico, extravasamento de hemácias e linfócitos perivasculares podem nos sugerir pityriase rosa. Agora, dentro de um contexto de uma dermatite psoriasiforme, pode ser regular, irregular, às vezes isso não é tão preciso, mas ela mantém camada granulosa e, além disso, ela faz alternância de paraceratose e de ortoceratose em várias alturas. Então, é como se eu estivesse olhando um tabuleiro de xadrez. Por exemplo, a paraceratose é a área preta e a ortoceratose é a área branca. Então, essa coisa de paraceratose alternada, como se fosse um tabuleiro de xadrez em várias alturas, a depender do contexto clínico, com certeza nos sugere a hipótese pitiríase rubra pilar, tá? Que é uma doença bastante mais rara, que clinicamente faz placas eritempto alaranjadas, escamosas e que podem ter aquelas ilhas de pele sã. Então, esse contexto até às vezes você não necessita da histologia para confirmar, mas se você fizer a biópsia, vai ser mostrada aquela característica que a gente comentou, aquelas lesões clínicas, né? Às vezes um padrão mais papulofolicular, áreas de pele sã. Então, essa é uma dica que vai estar numa questão de prova, né, em algum momento. E aqui a paraceratose alternada. Percebam que eu ainda mantenho granulosa, né? Então, a manutenção da granulosa me favorece não pensar de cara em psoríase. Lembrando que a gente está numa aula, mas é claro que existem as raridades. Então, às vezes, tem umas psoríases com os pontos mais de granulose. Só que o conceito geral é que psoríase realmente tem menos granulose, tá? E a psoríase rubra pilar mantém a granulose. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, as áreas de paraceratose e em preto as áreas de ortoceratose. Então, vocês veem que não é uma coluna exata, né? Então, essa coisa em várias em direções, desculpa, sugere a PRP. Lembrando que psoríase rubra pilar também pode fazer a paraceratose em ombreira, tal qual a dermatite seborreica. E aqui a manutenção da camada granulosa. O líquen simples crônico é um nome no qual existe um fenômeno de coçadura crônica e prévia e que normalmente está relacionado aos eczemas, e com isso você vai ter uma acantose bem irregular, apesar de ser até um pouco psoriasiforme. Então, quando você se coça bastante, a tua pele espessa de uma maneira irregular e acaba levando junto também a camada granulosa. Então, assim, tem que ter hipergranulose. O líquen simples crônico com hipogranulose, você tem que questionar um pouquinho esse contexto histológico. E nesse espessamento também eu vou aumentar a espessura das fibras colágenas da derme papilar. Então, elas acabam subindo assim, né, perpendicularmente à superfície. Então, essa verticalização das fibras da papilar sugere muito que é um processo de prurido crônico que podemos enquadrar, né, no líquen simples crônico. Então, olha o detalhe, eu já vou dizer que eu tenho uma acantose irregular com áreas de hipergranulose. Até tem um pouquinho de espessamento do colágeno nessa região aqui da derme superior. Então, ó, foquinhos de paraceratose, nós temos. No entanto, a granulosa é bem preservada e até aumentada em alguns momentos. Acantose bastante irregular. E aqui a subida do colágeno um pouco mais espesso na derme superior. Então eu tenho essa dica de que fatalmente é um prurido crônico relacionado ao líquen simples crônico. Então, hiperceratose, acantose irregular, hipergranulose, verticalização do colágeno na derme superior, típicos do líquen simples crônico. O nome pode até confundir, apesar de ter o nome líquen, não tem infiltrado inflamatório liquenoide. Então, não pensem em líquen simples crônico como um derivado do líquen plano ou afins. Então, aí o detalhe das fibras espessadas na derme papilar e verticalizadas. A psoríase liquenoide, para a gente encerrar, ela pode ter esse segundo nome, né, que é a doença de Mucha-Habermann, e tem suas duas versões, a versão mais aguda e a versão crônica. A versão aguda ela tem várias formas clínicas, vamos dizer assim, várias formas de lesão clínica, lembrando um padrão meio que variceliforme. Isso que é pleva, né? Psoríase liquenoide varioliforme ou variceliforme aguda. E a lesão crônica tende a ter um pouco mais de escamas e mais pigmentação.
São basicamente a mesma doença, mas em fases diferentes e de inflamações mais ou menos intensas. Então, em geral, costuma acontecer nas crianças e adolescentes, pápulas eritematosas, às vezes com vesículas, crostas e lesões ulceronecróticas. A biópsia, obviamente, tem que ser feita numa lesão mais eritematosa, mais jovem, porque se você biopsiar uma crosta antiga, talvez não consiga encontrar um bom resultado. E a ptílise liquenoide já diz, ela tem um infiltrado que pode ser liquenoide, que agride a camada basal com degeneração vacuolar, pode ter necrose de queratinócitos, pode ter focos de paraceratose, derrame de hemácias, e a dica de que o infiltrado inflamatório, em geral, a ptílise liquenoide, aguda, desculpe, ela é um pouco mais proeminente na porção superior e menos proeminente na porção inferior, o que daria uma sensação de que é um infiltrado em V, em disposição de cunha. Aqui a gente consegue, né, perceber que tem infiltrado inflamatório liquenoide, tá? Com extravasamento de hemácias. Detalhes: uma dermatite de interface vacuolar com infiltrado linfocitário que esboça o liquenoide, necrose de queratinócitos. Então, com essa imagem você não dá o diagnóstico. Mas, somando com a clínica e percebendo essa sensação que o infiltrado tende a ser mais rico em cima, menos rico embaixo, como se estivesse fazendo uma forma de um V ou uma cunha, sugere-se a possibilidade de pitirise liquenoide aguda, tá? Porque a forma crônica ela é bem mais discreta. Então, novamente aqui, vemos paraceratose, infiltrado inflamatório em faixa, interface liquenoide, um pouquinho aqui na derme média e diminuindo na derme profunda, o que nos faz pensar naquele famoso infiltrado do tipo V e, por isso, considerar a possibilidade da ptirise liquenoide aguda. Olha aí novamente. Detalhe de novo, uma leve espongiose, hemácias extravasadas, dermatite de interface, então a gente tem muitos vacúolos, né? Então, vários diagnósticos podem entrar nessa discussão. Detalhe novamente de paraceratose, necrose de 70%, vamos dizer assim, desse epitélio. Aqui, as necroses de queratinócitos com degeneração vacuolar. Vacuolar são os vacúolos mesmo, os pequenos buraquinhos na interface entre a epiderme e a derme. Então, tudo que eu comentei para vocês, descrito aqui nessa tela. E finalizando, vamos, né, relembrar a ptílise liquenoide crônica, que histologicamente ela tem mais siderófagos e melanófagos. Ela também tem menor infiltrado inflamatório e pouca palidez na derme superior. Então, ela é mais discreta. Normalmente você vai biopsiar uma lesão mais pápula hipercrômica, ou às vezes com uma escama aderente, que seria referente ao sinal do selo. Filtrado inflamatório aqui é discreto, se a gente não tiver uma boa correlação clínica, esse diagnóstico não vai conseguir ser realizado. Então a gente vê aqui uma leve dermatite de interface, né? Foquinho de paraceratose, um perivascular superficial, não chama muito atenção. Cabem uns 3, 4 diagnósticos aí. Farmacodermia, por exemplo. E aí, claro, correlação clínica. Perfeito? Então, com isso, fizemos um diagnóstico aí das nossas aulas de doenças psoriasiformes. Espero que tenha sido de bom prazer, bom proveito para vocês. Forte abraço.